Paz e graça da parte de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. É um dia maravilhoso que Deus nos proporcionou de estarmos estudando a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do livro de 1 Reis, capítulo 6. Salomão constrói o templo. E a palavra de Deus é para quem é de Deus. Se você é de Deus, você vai compartilhar, vai curtir, vai ficar conosco, pois nós estaremos estudando a palavra de Deus. É o plano da leitura anual da palavra de Deus. Diz assim a palavra, versículo 1 do capítulo 6. E ao se transcorrerem 480 anos desde os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que é segundo mês, foi iniciada a construção da casa do Senhor. Então, nesse primeiro versículo, nós já entendemos aqui que o número de 480 anos, aqui dado no texto, foi debatido durante muitos séculos. Né? Os teólogos, estudiosos, então, é virtualmente impossível somar os anos do juízo ou se levantar em conta que a possibilidade existe de que algumas datas, épocas coincidam parcialmente. Então, aqui, pessoalmente, eu opino que o número 480 é o correto, não é? Então, como dito, mas com as seguintes variações a gente pode observar nesse capítulo 1. Este versículo que nós agora acabamos de ler ilustra a promessa de que Deus não somente perdoa o pecado, mas também esquece o pecado. E, portanto, os anos da escravidão, né, de Israel, as nações, foram omitidas. Então, a lição, ao mesmo tempo que se tem costume de que os anos ou dias passados na escravidão no mundo estão perdidos para sempre. Portanto, o que aparenta ser um engano cronológico no texto sagrado que nós acabamos de ler se encontra como uma mensagem delineada, consolo e advertência. Então, é o que nós temos a falar do versículo 1 que nós acabamos de ler. Versículo 2, continuando a leitura. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento. Então, a gente entende que na medida, quando se mede 45 centímetros ou 18 polegadas, para cada côvado. Então, aqui no versículo 2, significa que tinha 27 metros e meio, não é? Ou 90 pés de comprimentos. E aqui de largura, 60 metros. E 30 côvados de altura, né? 14 metros de altura que tinha o templo. O versículo 3, e o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e a sua largura era de 10 côvados diante da casa. E fez para a casa janelas largas por dentro e estreita por fora. Edificou também junto ao muro da casa aposentos, né, que aposentos são as câmaras, ao redor, contra as paredes da casa, em redor do templo e do oráculo. O oráculo é o lugar santíssimo. E fez câmaras laterais ao redor. Versículo 6. O aposento de baixo era de 5 côvados de largura e o do meio de 6 côvados de largura e o terceiro de 7 côvados de largura, porque por fora tinham sido feitos diminuições na casa em redor, para não apoiar as vigas na parede da casa. O versículo 7. E a casa, quando foi edificada, fabricaram-na de pedras que traziam já preparadas, de tal maneira que, quando a edificavam, nem martelos, nem machado se ouviram na casa, nem nenhum outro instrumento de ferro. A gente observa aqui nesse versículo 7 que os planos para esse edifício foram totalmente do Senhor, né? O próprio Deus, e nada do homem. Então, de fato, foram dados a Davi, né? Mas não lhe foi permitido construir o edifício. Isto seria tarefa para o seu filho, que o sucedeu.
por Salomão. Mas aqui vamos para o versículo 8. A porta do aposento do meio estava ao lado direito da casa e subia por um caracol do meio e do aposento do meio ao terceiro. Assim, pois, foi edificada a casa e acabada, e a casa foi coberta com pranchões e tabuados de cedro. E edificou deste modo também o aposento em redor de toda a casa, da altura de 5 côvados, o qual se apoiava a casa com madeira de cedro. E veio então a palavra do Senhor a Salomão, dizendo... Então, aqui a gente abre um parênteses que provavelmente por meio do profeta Natã. Esta casa que tu edificas, se andares em meus estatutos e fizeres os meus direitos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, eu cumprirei contigo a minha palavra que falei com Davi, teu pai. Versículo 13. E no meio dos filhos de Israel habitarei e não desampararei o meu povo de Israel. Versículo 14. Assim Salomão edificou aquela casa e acabou. E as paredes da casa por dentro cobria com tábuas de cedro, cobriu com madeira por dentro, desde o assoalho da casa até as paredes do teto. E também o assoalho cobriu com madeira de cipreste. E deste modo também edificou nos lados da casa mais 20 côvados de tábuas de cedro, desde o assoalho até a parede mais alta, e edificou na casa um oráculo, que é o lugar santíssimo. Então, aqui, este era o lugar santíssimo, onde a arca do concerto foi guardada, não é? E que, na realidade, era a morada do Senhor, que habitou entre o propiciatório e os querubins. O versículo 17 diz, e a casa, ou seja, o templo anterior tinha 40 côvados, e a casa estava coberta de cedro por dentro e tinha entalhes de botão, silvestres e de flores abertas, tudo era cedro, nenhuma pedra se via. E adornou o oráculo por dentro, na parte mais interior da casa, para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo que estava na parte interior, o qual tinha 20 côvados de comprimento, e outros 20 de largura, e outros 20 de altura, e o revestiu de ouro muito puro, e também o altar revestiu de cedro. Versículo 21. E desta maneira Salomão revestiu de ouro puro a casa por dentro, e fechou a entrada do oráculo com uma cortina com cadeiras de ouro, e o revestiu de ouro. Esse versículo 21 aqui, a gente entende que o ouro tipifica a deidade, não é? Que significa que ele, o qual ocupava a sua casa, era Deus. E, além disso, o que a casa simbolizava, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, é também Deus. Versículo 22. E cobriu, pois, de ouro toda a casa, de cima a baixo, e deste modo revestiu todo o ouro, todo o altar que estava diante do oráculo. E fez também no oráculo 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Uma asa do querubim tinha 5 côvados, e a outra asa do querubim outros 5 côvados. Assim havia 10 côvados, na ponta de uma asa até a ponta da outra asa. Deste modo, cada querubim tinha 10 côvados, pois ambos os querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Não é? Então, esses estavam no lugar santíssimo. Certo? O versículo 26 fala da altura de um querubim, era de 10 côvados, e assim também a altura do outro. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro. A casa de dentro é o lugar santíssimo. Os quais os querubins estendiam as suas asas, de modo que a asa de um tocava a parede, a asa do outro querubim tocava a outra parede, as outras duas asas se tocavam uma outra no meio da casa. Então, aqui nesse versículo 27, o que nós entendemos? Que, portanto, as asas de ambos os querubins abrangiam todo o lugar santíssimo.
É o que a gente percebe. Então, na realidade, esta habitação em particular, disse assentava-se diretamente em cima da rocha de Abraão, né, e ofereceu a Isaque. Então, e onde na atualidade a cúpula da rocha dos muçulmanos está construída. Então, é interessante a gente fazer essa observação. Vamos para o versículo 28, que diz: E revestiu de ouro os querubins, versículo 29, e esculpiu todas as paredes da casa em redor, e diversas figuras de querubins, de palmeiras, de botões de flores por dentro e por fora. Então, aqui a gente observa no versículo 29 que os querubins se referem à santidade de Deus, não é? E, portanto, tudo a respeito dele deve ser santo. Então, as palmeiras se referem ao clima perfeito e significava que os elementos não estarão em revolta mais depois da segunda vinda de Cristo. Então, a gente observa que os botões de flores, eles falam da formosura que caracterizará a idade do reino, não é? Da qual o templo é um tipo. E devido ao fato de que os querubins simbolizavam a santidade de Deus, eles, do mesmo modo, devem simbolizar o juízo. Então, as suas asas se encontravam sob o propiciatório, orvalhando de sangue, e alcançam, como já foi dito, né, a cada extremidade do lugar santíssimo. Então, o juízo de Deus tem o Calvário por seu centro, e são tão espaçosos como o seu lugar. Né? Então, é o entendimento do versículo 29. Versículo 30, e revestiu de ouro também o assoalho da casa por dentro e por fora. Versículo 31, e fez portas de madeira de oliveira à entrada do oráculo, e o umbral de cima e as ombreiras eram de 5 esquinas. Versículo 32, as duas portas eram também de madeira de oliveira, e entalhou nelas figuras de querubins e de palmeiras e de botões de flores, e as revestiu de ouro, revestiu também de ouro os querubins e as palmeiras. Igualmente fez a porta do templo com ombreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. Mas as duas portas eram de madeira de ciprestes, e os dois lados de uma porta eram dobráveis, e os outros dois lados da outra porta também dobráveis. E entalhou nelas querubins e palmeiras e botões de flores, e as revestiu de ouro, ajustada aos entalhos, e o átrio interior edificou de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. Então, no versículo 37, diz que no 4º ano, no mês de Ziv, que é o mês de maio, puseram-se os alicerces da casa do Senhor. E no 11º ano do mês de Bu, que é o 8º mês, foi acabada a casa com todos os seus pertences e com tudo que eram necessário, edificou-a, pois, em 7 anos. Então, terminando aqui o capítulo 6, finalizando com o versículo 38, que a gente entende que, como já foi dito, o templo de Salomão era um tipo da idade do reino vindouro, né, quando e onde a justiça encherá a terra. Então, porque Cristo nesse tempo estará presente com Satanás e todos os seus sequazes das trevas, confinados sobre a chave. Então, isso aqui a gente pode conferir em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1 ao versículo 3, né, finalizando esse versículo. Então, que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. E aquela frase, aquela velha máxima: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Você pode ir na descrição aí desse vídeo, tem aí os nossos contatos para você fazer o seu pedido de oração, né, para você deixar o seu nome. Se você precisar de uma visita, nós estaremos ao seu inteiro dispor, ou enviaremos alguém até você, ou se você não puder vir, até a igreja, tá certo? Um grande abraço, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando e te guardando.